tá? Cetogênese, o mais importante é saber o que é a cetogênese, esse processo, onde acontece a cetogênese também, a sua localização. Então, o que é? O próprio nome já diz, né? É um processo metabólico onde acontece a produção de corpos cetônicos. Para quê? Tá? Com o fim de promover energia ao organismo. Onde ela acontece? Também nas mitocôndrias, né? Também no fígado. Lembrar que existe um passo prévio para que aconteça a cetogênese, né? O passo prévio é a beta-oxidação dos ácidos graxos. Por isso que ela fala assim, como resultado do catabolismo. O que é o catabolismo? É a beta-oxidação dos ácidos graxos, tá? Então é preciso acontecer primeiro a beta-oxidação para depois acontecer o processo de formação dos corpos cetônicos. Por quê? Porque os precursores, porque são duas moléculas que nós utilizamos aqui na cetogênese, vem da beta-oxidação, que é o acetil-CoA. Lembrem que na beta-oxidação se produz também o acetil-CoA, e esse acetil-CoA vai ser utilizado para produzir corpos cetônicos, tá? Bom, então se eu perguntar, passo prévio, né, para que ocorra a beta-oxidação, coloco lá, letra A, beta-oxidação não. Cetogênese, letra A, coloco biossíntese dos ácidos graxos. Letra B, beta-oxidação dos ácidos graxos. Letra C, sei lá, ciclo de Krebs, coloco, né? É beta-oxidação dos ácidos graxos. Também saber em que condições acontece a produção dos corpos cetônicos, tá? Principalmente, vamos dar uma ênfase nesse aqui, tá? Nem precisa do outro. Desse aqui, ocorre quando os níveis de açúcar estão baixos, né? No caso, uma hipoglucemia, nesse caso. E ajunos prolongados, que são os mais comuns, tá? Então, lembrem, quando ocorre a cetogênese? Em caso de hipoglucemia e em ajunos prolongados. Como eu já disse para vocês, o passo prévio para que aconteça a cetogênese está em negrito aqui. É a beta-oxidação dos ácidos graxos, certo? Em relação ao processo em si da cetogênese, lembrar quem são seus precursores. São duas moléculas de acetil-CoA, tá? Duas moléculas de acetil-CoA. Aqui também tem uma enzima reguladora. A enzima reguladora é 3-hidroximetilglutaril com enzima sintasa. Estão vendo lá? Sintasa. 3-hidroximetilglutaril com enzima sintasa, enzima reguladora. Se eu perguntar quais são os corpos cetônicos que se formam na cetogênese, são três: o acetoacetato, a acetona e a beta-hidroxibutirato. Ou posso perguntar assim, qual é o primeiro corpo cetônico que é formado? O primeiro corpo cetônico é o acetoacetato. Ou ainda, tem várias possibilidades, eu posso perguntar, o acetoacetato produz quais corpos cetônicos? A partir de, dele é formado quais? Acetona e beta-hidroxibutirato. Desses corpos cetônicos formados na cetogênese, qual é o único que não tem a função energética? Acetona. Ou eu posso perguntar, quais são os corpos cetônicos que são utilizados como energia? Acetoacetato e beta-hidroxibutirato. E para que serve então a acetona? A acetona é um composto muito volátil, ele se perde muito fácil, ele serve para monitorear os níveis de cetose, tá? Então essa é a função desse corpo cetônico, não é dar energia. Tanto é que está com uma corzinha aqui diferente, certo? O que mais eu poderia? Da cetoacidose diabética, vocês podem estudar quando ocorre a cetoacidose diabética, tá? Como está aí, ela ocorre quando o corpo não tem suficiente insulina para permitir uma reserva, de energia no nosso organismo, ou seja, para permitir a entrada de glicose, sobretudo no fígado, para que ele possa ser utilizado em caso de necessidade. Então, saber quando acontece. E em relação aos signos e sintomas da cetoacidose, não se esqueçam principalmente do aliento que huele a fruta, o olor frutado. E além desse olor frutado, saibam mais duas, tá? Pelo menos. Aliento, o quê? Aliento frutado ou aliento que huele a fruta. O que tá? é isso? É uma halitose que lembra, tem uma característica
sei que você fala nisso. Certo, é só isso da cetogênese, tá? Aí nós vamos já para os nossos aminoácidos.